eu quero falar, e eu quero estar dizendo, porque eu estou profetizando isso para a igreja local. E eu quero que você confie em mim como um profeta de Deus na tua vida agora. Esse vai ser o melhor segundo semestre que você jamais viveu como igreja, em nome de Jesus. Esse vai ser o ano da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero saber se você acredita nisso. Eu não ouvi, eu quero saber se você crê mesmo que isso pode acontecer. E eu quero lembrar do livro de Juízes, no capítulo 6, da história de Gideão. Eu quero falar sobre nós retomarmos uma posição que Deus nos deu. E você lembra do começo da história? Eles plantavam, o cara roubava e vinha, acontecia, e eles tiveram que se esconder em cavernas. Mas a Bíblia, só para falar o que está no capítulo 6, versículo 1, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e tudo isso era consequência de um povo ter virado as costas para Deus. Naqueles dias de Gideão, aquele povo que tinha sido tirado da escravidão do Egito, tinha sido liberto de uma forma sobrenatural, atravessou o mar. Mas guarda uma coisa, queridos. Chegou um determinado momento, eles viraram as costas para Deus. E a gente precisa entender, a humanidade virou as costas para Deus. Tudo que está acontecendo na nossa nação é porque uma nação virou as costas para Deus. Tudo que a gente está ouvindo, absurdas, coisas absurdas, queridos. Eu esqueci de dizer, mas se prepare, porque diz que em São Paulo o Ministério Público já vai começar a visitar igrejas, e se pegar adolescentes como voluntários, a igreja vai ser acionada, porque adolescente não pode trabalhar antes de 18 anos. Pode decidir com 5 anos se você é menino ou menina, mas não pode trabalhar na igreja. Absurdo. Absurdo. O que o Ministério Público está fazendo, o que o Judiciário está fazendo, é absurdo. As decisões que estão saindo são absurdas. Fruto de pessoas que voltaram as costas para Deus, de uma sociedade, de uma cultura que virou as costas para Deus, queridos. E por que aquele povo tinha virado as costas para Deus? Porque muita gente na igreja também está achando como normal, queridos. Se você fizer uma pesquisa com a geração nova, muita gente achou que aquela propaganda do Burger King não tinha nada. Que mal tinha? Problema tinha aquele ali. Mas o que a gente tem que entender é que o roubo do inimigo, o processo do roubo, não muda. Porque a ideia do inferno é nunca deixar que a gente tenha uma paz completa naquilo que a gente faz. Não pode ter tranquilidade. Por isso era cíclico, o inimigo vinha, devastava, roubava, ia, voltava. Um contexto de luta terrível, de medo, pânico, desesperança. Você sabe o que aconteceu? E aconteceu na igreja. Quando eles deveriam olhar para as promessas, eles olhavam para a fraqueza. Quando eles deviam tirar a força da fraqueza, eles ficavam mais fracos. Em vez de encarar de frente aquilo que eles estavam vivendo, em vez de buscar resposta em Deus, se acovardaram. E eu quero dizer, queridos, que lamentavelmente muita gente na igreja foi para o lado errado nessa pandemia. Porque se acovardou demais. E a consequência natural de quem entra num processo assim é entrar em caverna. São buracos. Quanta gente entrou em caverna da dor, caverna do medo, caverna da desesperança, da solidão. Solidão, queridos. Eu conversei com muitos pastores. Caverna das impossibilidades, caverna da desistência, o pastor Jamal falou hoje cedo. E Gideão era um homem assim, um homem de Deus, que estava sendo roubado há muito tempo. Ele estava vivendo uma opressão, um momento de opressão. A nação estava vivendo um momento de forte opressão. E ao ver dele, eu não vou falar só sobre Gideão, tá? Ele achava que aquele momento nunca ia passar. Era um ciclo de incertezas que precisava acabar. E eu quero dizer, Deus está começando um novo ciclo na tua igreja, em nome de Jesus.
Porque nós estamos retornando para esse novo ciclo. E eu creio de todo o meu coração, há um novo ciclo sendo decretado no reino dos céus para nós, queridos. Eu creio que esse mover já foi liberado. Quem crê? Quem está comigo? Eu quero profetizar, esse mover já foi liberado. Tem gente ainda arrebentada, tem gente ainda em pânico, tem gente ainda abalada, tem muita gente frustrada, tem muita gente sem força para lutar, ainda há uma atmosfera no ar de tristeza. Nós perdemos gente preciosa na nossa igreja, nunca tantos pastores morreram, muitos pastores morreram no nosso país, fora do país, mas eu quero declarar sobre a tua vida, pastor, o favor de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Você está aqui e o favor de Deus vai se manifestar. Sabe por quê? Porque enquanto Gideão via quem era, Deus já via quem ele via na vida de Gideão. Você sabe, o Senhor está contigo, homem valente. Por quê? Porque Deus jamais vai nos ver pelas marcas circunstanciais. Deus jamais vai olhar para a gente por aquilo que a gente está vivendo, mas Ele sempre vai olhar por aquilo que Ele tem reservado para nós. Pelo propósito que Ele nos chamou. Porque o propósito é onde nós vamos chegar, mas o processo não pode nos parar, queridos. E muitas vezes nós paramos no processo, nos esquecendo do propósito. E é aí que nós somos roubados. Porque o processo muitas vezes é difícil. Envolve muitas vezes tristeza. Quantas marcas essa pandemia trouxe, queridos? E para Gideão, o questionamento dele foi: sou da menor tribo, a minha família é mais fraca, sou da menor igreja, a minha igreja não tem nem tesoureiro, minha igreja é fraca. Por que ele está falando que eu vou chegar onde eu sei que eu não vou chegar? Quantas vezes, gente, pastores, quando a gente tem que olhar para a dimensão de tudo aquilo que Deus tem, a gente olha para o gigante e não para a promessa. E a gente acha que esse tempo não vai passar. Tem gente que agora está com medo de voltar, querido. Chegou março, ele falou assim: abril passa, fevereiro, março abril, maio passa. Ah, não, vai até agosto. Chegou agosto, não passa. Agora que vai passar, fala: não, tomara que fique assim. Eu falei, uma frase que eu me recusei desde o começo da pandemia foi usar novo normal, porque novo normal naquela época significa acostume-se às ruínas. E eu quero dizer, apesar da ruína, nós vamos nos levantar em nome de Jesus. Eu estou acreditando num novo de Deus, num novo tempo, num novo, sabe, não aquela expressão, porque aquela expressão significava acostume-se à desgraça. Só que Deus precisava fazer uma transformação em Gideão. E, por falar nisso, eu queria falar de dois espíritos. Fala comigo, dois espíritos. São dois espíritos que atuam no nosso meio. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. E eu tenho falado isso nas últimas 4 mensagens que eu preguei na igreja, eu não falei esse texto. Mas o que eu tenho falado é que o grande alvo do inimigo, queridos, não são suas finanças, não é sua saúde. O grande alvo do inimigo é a tua mente. Porque se a tua mente for carnal, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você tiver uma mente medrosa, você não vai chegar a lugar nenhum. Então guarda isso. O maior alvo de ataque é a tua mentalidade. E aqui em Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz assim: vocês não receberam, qual é o primeiro espírito? Fala comigo, espírito de escravidão. Há 2 espíritos que atuam na igreja, queridos, no meio do nosso povo. Um é o espírito de escravidão, de derrota, de pânico, de medo, que escraviza, que amarra as pessoas, que prende a condicionamentos. Espírito que mantém a pessoa presa a grilhões. É o espírito que traz uma mentalidade de derrotado, queridos. É o espírito que traz uma mentalidade de incapacidade, de que não dá, que te faz sentir um Gideão, um indigno, um acabado, um derrotado. Assim age o espírito de escravidão. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 15, também fala de outro espírito, que é o espírito de adoção.
uma certeza: eu não sou escravo, eu sou filho. Eu não sou escravo, eu fui adotado, e eu posso levantar as minhas mãos e dizer: Abba, Pai, eu tenho um Pai que cuida da minha igreja, do meu ministério, que cuida da minha vida. O Pai me adotou, seu amor me comprou, eu era órfão, agora eu sou filho. É isso muito mais do que uma canção. Não há um espírito de escravidão em você, há um espírito de adoção, e por isso o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, versículo 16, que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, veio pandemia, com Ele seremos glorificados. O que vem pela frente é glória, não é problema na tua vida, queridos. O que vem pela frente é glória de Deus. O sofrer por um tempo, porque você não tem um espírito de escravidão, você tem um espírito de adoção. Você é filho de Deus, você tem herança. Por isso, como homens de fé, eu creio que Deus nos levantará com uma atitude completamente diferente nesse segundo semestre. Não caia nessa do espírito de escravidão. Começa a gerar esse espírito de adoção, porque eu creio que você tem uma voz profética onde você está, para quebrar esse espírito de escravidão que tem se levantado no coração das pessoas. E não importa o que você esteja vivendo como igreja nesse momento, o espírito que age na tua igreja, na tua vida, é o espírito de adoção. Você é filho de Deus, e ponto final, queridos. Você não é escravo. Dá a mão para a tua esposa aí, levanta a mão dela, por favor. Dá um sorriso para ela. Fala assim: você pensou, fala para ela, você pensou que ia estar aqui hoje, porque estava com saudade da comunhão, que ia escapar do frio. Sabe quem te trouxe aqui? Foi o Espírito Santo. Porque esse rical, eu quero dizer, queridos, há uma força nessa comunhão, há uma força em nós estarmos juntos, e há uma palavra sobre nós hoje. Acabou o tempo da escravidão em nome de Jesus. Nós vamos ter, eu quero repetir, nós vamos ter um segundo semestre completamente diferente do primeiro semestre de 2021. E por isso, queridos, eu quero repetir: se um isolamento, se uma pandemia tem um poder de esfriar, é porque a pessoa ainda precisa de Deus na vida dela. Porque problema na Bíblia sempre é para te aproximar de Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Não é assim que você cantava, rompendo em fé lá atrás? O problema é que muita gente, a aprovação veio para afastar. Não, tudo que aconteceu é para que você crescesse e se aproximasse em Deus. Mas eu quero que você vá comigo agora e você guarde esse princípio. Eu não falei com o Jamal, mas nós estamos ministrando no mesmo sentido. Jó capítulo 2, versículo 8. E eu queria que você lesse esse texto comigo. Olha aqui, está lá no telão. Vamos ler todos juntos, bem altos. Vai lá. Jó. Pode falar mais alto, vai lá. Jó sentado em cinzas. Tomou um caco, fala comigo, um caco. Tem gente que ficou um caco nessa pandemia. Tomou um caco. Para com ele as pazes. O que Deus quer falar ao teu coração com esse texto para esse segundo semestre, queridos? Nesse tempo que nós fomos surpreendidos, eu quero que você olhe para esse versículo. Que, como eu disse, que quando começou em março do ano passado, 2020, ninguém imaginava que demoraria tanto. Porque Jó não estava vivendo dias de coronavírus, de pandemia. Mas se você chorou a morte de um, Jó chorou a morte de 10 num dia, e filhos. Pai não foi feito para sepultar filho. Agora imagina você sepultando 10. Jó estava enlutado, preocupado. E ele orava pelos filhos. Imagina a dor daquele pai. Imagina a dor de famílias na igreja. Só que não foi só isso que ele perdeu. Tem gente achando que perdeu financeiramente. Jó perdeu tudo. Jó faliu, queridos.
Ele não perdeu um pouco de dinheiro. Ele perdeu todo o dinheiro. Ele literalmente faliu financeiramente. Ele não teve dificuldades na igreja. Ele não tinha dinheiro para mais nada. Acabou o dinheiro de Jó. Falência total. Ele perdeu os bens, criação, enlutado, falido, e vai no posto de saúde, vai no PS, porque ele estava com alguns sintomas. E aí ele ouve, o seu problema não está nos seus rins, não está no seu coração, não está no órgão específico, é o seu corpo inteiro. É da cabeça aos pés, Jó. A sua doença é da cabeça aos pés. Percebe? Falido, em luto, enfermo. A Bíblia diz que o hálito dele se tornou intolerável. É como se ele tivesse em decomposição. Diz que as crianças se afastavam dele. E mesmo assim, ele era íntegro, ele era reto. E no versículo que eu li, diz que Jó estava sentado em cinzas. Criança correndo dele, cuspindo no chão. Uma luta demais, não foi, a nossa não chega nem perto, queridos. Mas Jó está lá, sentado em cinzas, de luto, falido, sem recursos, no meio de uma pandemia. Mas de repente ele pega um caco na sua mão, um caco de telha, que não valia nada. No meio da dificuldade, ele pegou um caco, e com esse caco ele começou a raspar. Ele começou a raspar. Talvez as mãos dele estavam tremendo, o corpo dele cheio de dor, sem forças. Mas ele começa a raspar suas feridas, ele começa a raspar aquilo que doía, ele começa a dizer: eu não vou entregar os pontos, eu ainda não desisti, eu vou continuar lutando, eu vou continuar guerreando, eu vou raspar o que não presta, eu vou reagir, eu vou levantar, e enquanto eu tiver forças, eu vou raspar, porque essa situação vai passar. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco e começou a raspar, e falou: vai chegar um tempo novo na minha vida, em nome de Jesus. Oh, nesse tempo tão diferente, queridos, que a gente ainda não tem dimensão das cinzas, de dor profunda para alguns, perdas para tanta gente, de incerteza pela frente. Deus me mandou dizer uma coisa para você, pastor. Começa a raspar, raspe, não se entregue a essa situação, não fique sentado nas cinzas desse problema. Por quê? Porque a perseverança de Jó, a resiliência desse homem, o desejo de continuar, de não se entregar, o fez pegar do meio daquelas cinzas um caco, ao que ninguém dava valor. E ele falou: sabe de uma coisa? Eu ainda estou vivo, eu ainda estou no páreo, eu ainda estou aqui. Eu ainda sou um homem de Deus, ainda não acabou para mim, a minha vida não vai acabar nisso. Eu vou reagir, eu vou me levantar, e um dia eu vou sair dessas cinzas, e eu vou me levantar para um novo tempo, em nome de Jesus. Pastor, será que dá para você ouvir a voz do Espírito Santo nesses 2 dias que nós estaremos juntos? Deus está dizendo para você: persevere. Persevere, raspe, persevere, continua raspando, porque apesar de tudo, você está aqui em 2021 vivo. Deus está vivo na tua igreja, o Espírito Santo está ativo no teu ministério, e como nós estamos aqui,
ainda tem coisa boa para acontecer em 2021, porque o tempo neste ano não acabou para nós. Raspe, porque você vai se levantar para a glória de Deus. Quem está afim de pegar um pedaço de caco de telha? E com esse caco, não estou vendo nada na igreja, pastor. Não estou vendo nada. Mas eu quero dizer pela fé, é com esse caco que você vai se levantar em nome de Jesus. Pensa em Jó lá em 42, né? Lá em Jó 42. Estava lá, cara. Antes eu te conhecia de ouvir falar, restaurado, abençoado, as filhas mais bonitas do pedaço, a Bíblia diz isso. Filhas lindas, saúde, mais dinheiro do que tinha antes, o dobro. E aí Jó vai passear no shopping com os filhos, fala para a molecada, gasta à vontade, pode gastar. Papai está com o dinheiro. Aí um fala, papai, queria McDonald's. Papai fala, vai lá. O outro falava, Burger King. Fala, Burger King não. Não, Burger King não. Escolhe outro, mas Burger King não. Vai para o McDonald's. Né? Vai lá, pai, vai. E aqueles carrinhos? Quer dar uma volta? Não dá 10, dá 10. Papai está com dinheiro. Cheio de crédito, cheio de saúde. Hoje é dia de festa, hoje é dia de brincar. De repente alguém olha para ele no shopping e fala, eita, você não é estranho para mim não. Eu vi a tua história lá no Instagram. Eu vi que você teve uma história de perdas. Você não é Jó? Ele fala, não, sou eu mesmo. Fala, escuta, mas não era você que estava num monte de cinzas? Foi você que perdeu tudo? Foi você que foi até amaldiçoado pela esposa? Foi você não? Não era você que estava com o corpo cheio de ferida? Apodrecendo vivo, enlutado, falido, arrebentado, sem casamento, sem amigos, sem nada? E agora estou te vendo aqui no shopping, feliz, com a criançada pulando, cheio de saúde, fazendo festa com o dinheiro. E Jó falou, foi Deus. Quem crê que quem vai fazer na tua vida é Deus, queridos? É que antes eu conhecia ele de ouvir falar, agora eu estou olhando para ele. E a pergunta falou assim, mas o que Deus usou, Jó, na tua vida? Como é que aconteceu toda essa transformação? Conta o segredo, Jó. Ele falou, é que no meio da cinza, eu achei um caco. Aquilo que ninguém dava nada. E eu resolvi começar a me raspar. Eu não permiti que aquela situação acabasse comigo. Mas eu disse, enquanto eu tiver forças, eu vou me raspar. E aparecia uma ferida. E Jó fazia assim, ó. E coça. Sangra. O sangue secava ele. Aparecia em outro lugar. E ele foi raspando. Ele foi raspando. Eu não tenho ideia de quantas raspadas ele deu. Mas uma coisa eu sei. Ele só parou de raspar quando Deus mudou a sorte dele. E você está aqui hoje, e eu estou aqui para te dizer, raspe. Raspe. Porque Deus vai trazer um novo tempo para a sua vida. Apesar das cinzas que tentaram se levantar debaixo de você. O grande problema, queridos, é você sentar em cinzas e ficar preso nas cinzas. Deus usou só um pedaço de telha. Esse caco foi o que Deus usou para trazer a vitória na minha vida. Porque para Deus uma migalha é suficiente, queridos. Você não precisa de muito. Precisa? 2.000. Precisamos pagar 180. Estou falando da minha história, queridos. Porque Deus usa as coisas que não são nada para envergonhar aquelas que se acham. Porque Deus é especialista em usar aquilo que a gente acha que é pouco, para Ele dizer, com esse pouco,
Você vai se levantar. Pode ser uma queixada de jumento, um estilingue, uma funda, 5 pedrinhas, a varinha de Moisés, voltando a Gideão, um vaso de barro, um caco de telha. Mas sabe o que é, pastor Samuel? Se as pessoas colaborassem, se as células, se essa pandemia não tivesse durado tanto tempo, se eu tivesse os recursos que você tem, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Mas eu queria, pastor, eu quero te desafiar agora. Levanta a tua mão, por favor. Quero que você levante a sua mão. Eu quero dizer uma coisa. Se você tiver só um caco, mas esse caco for abençoado por Deus, uma revolução vai acontecer onde você está. Porque você não vai olhar um caco, você vai falar, isso aqui é um instrumento para raspar minhas feridas, para raspar as dores, para raspar os problemas, para raspar os ataques, para raspar aquilo que veio. Eu vou me levantar dessa situação em nome de Jesus. E aí, Jó, o que aconteceu? É que eu estava no meio das cinzas, mas eu resolvi pegar um caco, eu comecei a me raspar e Deus trouxe a vitória para a minha vida. Foi só isso que aconteceu. Então a primeira lição que eu quero trazer, olha para essa pessoa linda que está do teu lado, que é a sua esposa. Quem mandou vir com o Rafael, o Ecos, está vendo? Mas olha para essa pessoa que está do seu lado, então. Olha para ela, dá um princípio. Fala para ela, pastor, me ajuda aí, pastor. Fala assim, você não pode parar de raspar. O que eu estou falando? Você não pode desistir, queridos. Quantas vezes, por conta das dificuldades, você fala assim, não vai ter jeito. Eu vou ter que parar. Porque quando eu olho para a igreja, é cinza e caco. Não tem saída. Mas quando a gente olha para esse versículo de Jó, eu gostaria que você ouvisse a voz de Deus para você, pastor, te dizendo, não desista. Não pare de raspar. Eu posso imaginar, como eu falei, Jó sangrando e tirando sangue. Uma mosca pousava, saiu um pus ali. Porque ferida não falta, queridos. Por isso, rapidamente, o segundo ponto que eu quero te dar é esse. Tenha ousadia. Tenha ousadia para crer que é com o que Deus te deu nas tuas mãos, lá na tua igreja, que a resposta vai chegar nesses dias. Você vai voltar para aquele lugar olhando de jeito diferente. Mas são só 5 pães e 2 peixes, pastor. Mas eu ouvi a voz, a multiplicação vai acontecer. Moisés estava lá sozinho, descaracterizado, um caco. E do meio da sarça, Deus vem e libera a palavra. E quando Deus fala como iria usá-lo, ele tinha respostas prontas. Como a gente tem respostas, pastores? Como a gente tem respostas? Como a gente sabe as respostas? Quem sou eu para tirar? Quem é minha igreja? Quem é minha cidade? Quem falou? E o Senhor olha para Moisés e mostra como estaria ao lado dele, que ele podia confiar, que Deus estaria com ele, que apesar de tudo que ele tinha falado, Deus ia agir. E mesmo assim Moisés olha e fala assim, lá em Êxodo 4:1, e se não acreditar em mim? E se ninguém quiser me ouvir? E se me disser que o Senhor não apareceu a você? Deus olha para ele e pergunta, o que você tem na mão? Você sabe. Um caco. Uma varinha. O que dá para fazer com um caco? O que dá para fazer com uma vara? O que eu quero dizer com isso, queridos? A resposta que você precisa para esse segundo semestre já está nas tuas mãos. Já está lá na tua igreja. O grande problema é o que vem na tua mente. Provérbios capítulo
23, versículo 7 diz: como você imagina na sua alma, na sua mente. Se você só enxergar um caco, vai ser caco. Como você imagina, assim é. Como você pensa, é o que vai acontecer. Mas se você enxergar que é um instrumento de Deus, a coisa vai mudar. Agora, se você só enxergar um caco, a tua vida vai continuar um caco. Se você só reclamar do caco, vai continuar um caco. Porque quando Gideão se levantou, na força do Senhor, edificou um altar, quando ele entendeu que Deus estava com ele, de repente ele olha, 32 mil, e Deus fala, é muito. 10 mil saíram, medrosos, ficaram para trás. 22 mil pularam fora, desculpa. 10 mil ficaram. E Deus falou, é muita gente. Fica com aqueles que vão para o rio de Deus corretamente. Olha para a tua igreja, vê quem está bebendo corretamente do rio, queridos. Vê quem está bebendo corretamente das águas. Vê quem está descendo as águas como Deus quer que desça. E para aqueles que foram ao rio de forma correta, de 10 mil, fica 300. Um caco diante de 130 mil. Um caco diante do desafio. 300 não era nada, queridos. Aquele homem, um capítulo antes, estava duvidando de Deus, depressivo, se achando incapaz, acovardado pelas circunstâncias. E agora um caco, 300. Um pouco antes, seu pensamento seria, com 32 mil ainda dá para tentar alguma coisa. É 4 para 1. Com 10 mil é loucura. Com 300 é suicídio. Era esse o pensamento, queridos. Mas lá em Juízes 7,7 diz assim, o Senhor disse a Gideão, é com esse caco que beberam as águas, você vai vencer. É com esse caco, pastor, é com esse caco, Gideão. E a terceira lição que eu quero te dar, e a última lição. Diga assim comigo, eu não posso esperar dos outros aquilo que eu tenho que fazer. Coloca o versículo de Jó para mim de novo, por favor, Juninho. É o Juninho que está aí? Jó 2,8. Jó, vamos ler juntos? Mas eu não tenho líder, eu não tenho voluntário, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quem pegou o caco, queridos? Para de esperar dos outros aquilo que você tem que fazer agora para se levantar das cinzas. Jó, sentado em cinzas, ele pegou o caco, ele se raspou e ele se levantou naquilo que Deus tinha para a vida dele. A resposta já está na tua mão e Deus vai dar a resposta nesses dias. Tem gente que espera, aquela... Não, queridos, eles depois vão caminhar, mas quem pegou o caco? Quem pegou o caco, queridos? Então não espere dos outros aquilo que Deus espera que você faça. Não espere da igreja aquilo que você tem que fazer. Mas ninguém colabora, pastor. As pessoas se acostumaram, agora ninguém quer sair de casa. Vou falar a verdade, não sei nem mesmo como vão voltar, e se vão voltar. Eu não tenho ninguém para me raspar. Quem raspou Jó, queridos? Quem raspou Jó? Alguém foi lá raspar ele? Não. Ele não ficou esperando, ele começou a se raspar. Tem coisas que Deus espera que você faça. Pastor, Jesus quer fazer em você, com você e através de você. Jó sentado em cinzas. Não ficou esperando pela vacina, pela política. Não ficou esperando de um governo. Não ficou esperando em quem quer que seja. Mas ele, sentado em cinzas, tomou um caco e começou a se raspar. Lucas, por favor, sobe para mim, porque eu quero terminar
Eu tinha mais um ponto, eu quero só colocar rápido. Faz assim, pastor, por favor, com a sua mão. Deixa eu dar uma palavra para você. Se nesse tempo tão difícil, você vê aqui, nesse Rical, se sentindo um caco, você está do jeitinho para voltar com tudo. Talvez você voltou aqui se sentindo assim. Você está com tudo para voltar para a tua igreja. Do jeitinho que Deus quer te usar. Quando começou, como é que está, Jó? Rapaz, minha família tem gado, tem dinheiro, está lindo, está maravilhoso. Olha que bênção. Mas de repente, vem a pandemia, vem a pancada, vem aquela pessoa e começa, aí Jó, miserável, essa igreja vai acabar, pastor, não vai dar certo, pancada, pancada. Como é que você está, Jó? Sem casamento, sem dinheiro, estou em cinzas. A pancada foi muito forte. Mas ele foi lá. Pegou da cinza um caco. Quebrado. Quebrado. Arrebentado. E falou, é com isso aqui que a virada vai acontecer, que a retomada vai acontecer na minha vida. Que esse segundo semestre vai mudar em nome de Jesus. É com isso aqui que vai mudar. É com isso aqui que eu vou transformar. Eu quero declarar para a tua vida, queridos, porque muitos tomaram uma pancada que não foi fácil nesse tempo. Foi fácil? Não. Tem gente aqui que foi quebrada. Foi arrebentada. Que era bonito, virou caco. Mas Jó, no meio do caco, ele encontrou um caco. No meio da tragédia, ele falou, não vou me entregar. Eu vou raspar essa coceira, eu vou raspar esse pus. Eu vou continuar raspando. Que vai chegar um dia que eu não vou precisar mais raspar. Porque Deus vai restaurar completamente a situação. Por isso, pastor, eu quero insistir com você nessa tarde. Tenha ousadia para continuar raspando. A coisa está difícil. Dinheiro está pouco. Ninguém colabora. Está em crise. Raspe. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a força para continuar raspando. Eu gostaria de terminar esse tempo com vocês, porque a partir de hoje à noite vai ser com os líderes, trazendo a você uma unção de motivação, de ânimo, de força, porque está nas tuas mãos esse caco de telha. Mas é com esse taco você vai se raspar. Não para não. Não para não. Lá em Atos 16 diz que Paulo e Silas foram quebrados, açoitados, apanhados, pés e mãos presos. Como é que a gente vai raspar se está tudo preso? Começaram a raspar com a sua voz. Começaram a cantar. Há um outro nessa célula, andando junto a mim. Tem um outro. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, persistirei. Se preciso ser lembrado como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Porque eu sei, sozinho eu não estarei. De repente vem um terremoto. De repente o carcereiro se converte. De repente
eles saem dali em vitória. De repente, as coisas aconteceram, porque eles não pararam de raspar. E nesse tempo que para muitos de vocês foi um caco, você vai dizer, é caco, mas tem unção nesse caco, tem bênção. Porque sobre a minha vida não está o espírito de escravidão, mas sobre a minha vida está o espírito de adoção. E eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu sou filho, e se eu sou filho, eu já não sou mais escravo de nenhum medo. Eu não sou escravo de nenhuma situação. Cuidado, queridos, porque esses dois espíritos sempre atuarão no meio da igreja: escravidão e adoção. Qual é o espírito que vai conduzir a tua vida? Qual é o espírito que vai conduzir o teu ministério? O espírito de escravidão ou o espírito de adoção? Eu creio que chegou a hora, movidos por esse espírito de adoção, movido por esse Espírito Santo de Deus, de experimentar o impossível, o inacreditável, o imensurável, aquilo que Deus vai fazer. Por isso, eu quero te convidar, que tal a gente orar, para que você não desista de raspar, querido. Eu sei que dói, eu sei que muita gente foi machucada, mas guarda uma coisa: não espere de ninguém a resposta. Ela já está na tua mão, ela já está no meio do caco, ela já está no meio daquela ruína, já está ali a resposta, e você vai se reerguer em nome de Jesus. Eu estou aqui para te dizer, pastor, profetizando para você agora, Deus está entrando nas tuas guerras nessa tarde. Deus está entrando nas tuas batalhas. Deus está entrando nas tuas dificuldades. E eu quero declarar o que eu declarei domingo para a igreja: vai haver uma intervenção sobrenatural de Deus. Deus vai intervir na tua história. Lembra de Neemias capítulo 6? Eles disseram assim: os nossos inimigos reconheceram que o que aconteceu conosco foi por intervenção de Deus. Deus vai interferir na sua história em nome de Jesus. Você terá um sinal claro do favor de Deus. Quem quer um sinal claro do favor de Deus nesses dias, queridos? Guarda isso. Gideão foi lá para o campo de batalha e ele estava com os inimigos 300, um caco na mão. E Deus dá um sinal claro. Vou ler rapidinho, Juízes 7, versículo 13. Tive um sonho, um cara falando com o outro lá no arraial. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro a tenda do comandante, de maneira que essa caiu, se virou de cima para baixo, e assim ficou estendida. E o companheiro respondeu e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho, o seu significado, levantou as suas mãos, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levanta, porque o Senhor já entregou o arraial do inimigo das nossas mãos. Qual foi o sinal? Do caco, 300, um pequeno pão que rodava, e jogou no chão a tenda do inimigo. Quem é o nosso pão? Quem é o pão da vida? Quem é aquele que nos sustenta? Quem é aquele que está sobre as nossas vidas? Quem é aquele que vai rodar à nossa frente e vai jogar o inimigo por terra? Um pequeno sinal: Deus está ao teu lado. É esse pão que vai te dar vitória nesses dias. É esse pão que te alimenta. É esse pão que te fortalece. É esse pão que mostra: são 300, é um caco, mas alimente-se da minha presença, porque vai cair por terra em nome de Jesus. Profeticamente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele pão já está ao teu lado nessa noite. Você pode ficar em pé. Você não está sozinho nessa guerra. Eu creio que é tempo de retomada espiritual. Vou parar aqui. Eu queria que você levantasse sua mão. Eu tenho uns pedaços de caca aqui. Até o TJ fez uma cestinha. Vou falar uma coisa. Vocês sabem que eu não gosto dessas coisas, mas de vez em quando eu gosto. Se você enfrentou uma batalha muito grande, e profeticamente você quer falar: vou pegar esse caco na mão, porque eu vou ter vitória. Não é para você guardar ele em um lugar, não. Só para você ter uma atitude profética nessa tarde. Enquanto nós cantamos, se você quiser pegar um pedaço de caco, levantar e começar a acreditar, você vai se levantar das cinzas, e com esse caco você vai raspar, você vai vencer, o Senhor vai te dar vitória. Enquanto nós cantamos, guarda aqui, pastor, seja ovelha, tenha coragem, começa a raspar,
que você vai sair daqui para o melhor tempo que você jamais viveu. A única coisa que você não pode perder é a capacidade de raspar em nome de Jesus. Se você quiser pegar, está aqui, pode pegar. Há uma graça se estou em meio a fogo, outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estar. Você pode levantar suas mãos. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas. Oh, Xatarabacá. Se o mar se abrir, e se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Oh! Levanta suas mãos, pastor. Levanta suas mãos. Você que pegou esse caco, olha para ele. Raspa, porque Deus vai te dar vitória. É pouco, mas o pouco é muito com Deus na sua mão. Você está se levantando para o melhor segundo semestre da tua vida em nome de Jesus. Não olha para o caco, olha para esse Deus que está ao teu lado. Olha para aquele que é o Senhor da tua vida. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. Há um outro na fornalha. Há outro na fornalha. Há outro na fornalha. Eu vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair e nada nos separa, nada nos separa. Aleluia. Só queria ler esses versículos enquanto o pastor Samuel estava falando. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Oh, eu creio que os nossos olhos espirituais estão sendo abertos nessa tarde. Que o Senhor possa abrir o seu olho para que você não enxergue a situação que você está vivendo, não enxergue somente essa situação, mas que você possa ter os seus olhos abertos agora para enxergar aquilo que o Senhor já vai fazer, aquilo que Ele já está fazendo no mundo espiritual, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero orar agora sobre os nossos irmãos aqui, Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que foi ministrado nessa tarde. Se tem realmente algum pastor, alguma igreja sofrendo, por causa dessa pandemia,
tempo chegando, um novo tempo chegando. Oh, declaramos, Senhor, que nós não somos daqueles que se desanimam, aqueles que retrocedem, oh Pai, mas nós queremos avançar, Senhor, que o nosso homem interior se renove dia a dia, Senhor. Renova, Pai, renova o nosso espírito, Senhor. Renova nessa tarde, Senhor, neste rigor, Senhor. Se tinha alguém pensando em desistir, Senhor, fortaleça, Senhor, esse pastor. Levante essa pastora, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Oh, nessa tarde, nós fortalecemos os nossos pés para as batalhas do dia a dia, Senhor. Fortaleça as nossas mãos, Senhor, para guerrearmos, Senhor. Coloca a espada do Espírito na nossa mão, Senhor, para derrotar todo inimigo que se levantar, Senhor, em nome de Jesus. Nós dizemos nessa tarde que nós não vamos desistir, mas vamos começar a raspar. Nós vamos começar a raspar toda situação que se levantar contra a nossa vida, contra a nossa igreja, contra o nosso ministério. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça, Senhor, cada homem, cada mulher neste lugar. Fortaleça, Senhor. Coloque a mão no seu coração agora. Fala assim: eu não sou daqueles que desistem, daqueles que retrocedem, mas eu vou avançar. E eu me renovo pela tua palavra que foi ministrada nessa tarde, nesse dia. Oh, eu renovo o meu espírito para guerrear, para batalhar e para vencer. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a tua mão, os teus pés para a batalha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.